Esse flexível até um modelo bom, que ele já vem fixo aqui, ó. E aí já desmontamos ele aqui. Agora vamos encaixar essa peça aqui que vai aqui. E vamos botar uma veda rosca, colocar ele aqui para jogar na torneira. Fechar o registro. Passar umas 18 voltas de veda rosca aqui, porque a manco pede 16, mas nunca é sempre ainda plástico aqui, tem que botar mais. Agora vamos sacar. Vamos sacar a tampinha aqui. Vai sair um pouquinho de água, mas a realidade é um pouco de água que tem para baixo do registro sempre sai. Não sai por bem, sai por mal. É assim que funciona a coisa. Um pouquinho de água, que é normal. Começar certo a rosca, se começar errado, como é plástico, terminar de apertar aqui. Acabamentinho bom. Agora vou parafusar ela lá na torneira. Lá em cima da mala não dá pra ver. Ah, mas era de lá, né? Daqui não é o de lá, estava olhando para outra cuba. É aqui. Dá um aperto com a mão, depois se vazar, daí a gente dá mais uma apertada com a ferramenta. Agora tirar esse outro aqui. Fazer o mesmo processo. Agora vamos abrir o registro para soltar água nas duas torneiras. Vamos ver aqui se vai sair água. Saiu uma aguinha, vamos tirar aqui essa peneira para tirar a sujeira. Já caiu um pouco de sujeira. Vamos sacar da outra também. Podia ter soltado água com um balde lá embaixo, num balde, um flexível, mas também dá. Mas aí aqui é um pouquinho mais prático, eu acho. Não tá sem balde agora aqui, né? Então temos as duas torneiras
Ligar, virando aqui, vamos fechar. Vamos olhar embaixo aqui. Nenhum vazamento por enquanto. Nem na saída, nem na entrada aqui. Beleza, depois a gente confere de novo. Tem que ser conferido de novo depois, mais tarde. E aqui vamos botar essas peneirinhas de volta. Tá indo a aguinha. Essa outra aqui também. Peneirinha até bem simples essas aqui. Se bem que a peneirinha dela é fácil de tirar. Tem umas outras que é por dentro. Vou manusear ela. Vamos instalar esse vaso agora aqui, cortar o cano aqui, para nós instalar o vaso sanitário aqui. Temos esse disco aí. Esse disco é um disco especial que eu comprei, achei muito interessante ele. Corta ferro, corta tijolo, cerâmica. Cano e um monte de coisa, né? Agora vamos medir aí a distância dos parafusos, que está dando 12,5 centímetros em média. É muito pouco. Por quê? Porque só o buraco do cano ali dá 10 centímetros. Aí vai pegar bem na beirada do cano vaso. Porque tem uns vasos que é muito pertinho. Vou fazer as marcações aí da furação. Aí ó, vai dar bem na beiradinha. Tá basicamente 1 centímetro, centímetro e pouco longe do vaso de cada lado. Aí vamos furar com essa broca de vide aqui. Essa broca 8 milímetros. Aí depois nós vamos completar com essa outra aqui de 10 milímetros. Nós não podemos usar o rompedor e não romper porque é muito pertinho do cano. E aí vai dar problema, vai quebrar para dentro e daí vai estragar o serviço. Então vamos furar com essa broca 8 primeiro aqui, como nós já mencionamos. E aí depois nós vamos furar com a outra, né? Completar com essa outra broca 10, sem romper também, só girando, para não estragar a beirada que está muito próximo do cano de 100. Como já mencionado, o cano dá 10 e a distância dos buracos dá 12 e pouquinho, dá 1 centímetro e pouco para cada lado. Aí vamos pegar agora o tubo de ligação e anel de vedação ali, os parafusos, né, o jogo de parafusos, colocar as buchas, sempre dar uma limpada para depois ficar mais no jeito, colocar as buchas. Então colocando, acabando de colocar as buchas. Aí vamos colocar os parafusos. Vamos rosquear ele até desaparecer a rosca debaixo dele. E daí fica bom já para altura boa, para depois quando botar o vaso só dar mais algumas voltas
E daí já fica no jeito. Aí o segundo parafuso. Tira a polca depois, que nem já foi feito no outro, né? E essa polca a gente não tá usando a parafusadeira para parafusar, porque o pito 10 no caso, por causa dessa cabeça desse parafuso, ele não pega lá no quadrado. Então a gente faz manual mesmo, senão na parafusadeira ia ser mais rápido, né? Para fazer esses parafusação. Agora vamos descascar o anel de vedação aí, tirar a proteção dele. E aí, descascado ele, a gente dá uma fechada nele em cima, porque ele é um pouco aberto. Porque saída do vaso na realidade não dá 10 centímetros, ele dá 8, 7,5. Agora passar um PU por baixo, na parte de baixo dele também, quando ele vai assentar em cima do cano de 100 milímetros. E também passa o PU por cima, para garantir que ele vai colar daí no vaso sanitário. Aí não tem perigo de passar odor por aí, nessa parte aí. E aí vamos colocar o vaso também em seguida. Encaixar ele aí nos parafusos, dar mais uma limpada para depois não ficar sujeira embaixo. Devidamente encaixado. Tirar essa proteção por cima aí, que essa proteção é só até a venda, né? Para ajudar a proteger, para não esfolar o vaso no transporte, né? E aí nós vamos colocar daí em seguida as argoelas, as polcas, né? Dá mais uma limpada ali que tá meio empoeirado. Aí colocando a polca, a argoela do outro lado. E aí vamos dar uma apertada dos dois lados. Apertar bem os dois lados daí, as polcas. Para o vaso ficar bem firme. Agora já colocado, não teve não mexendo o vaso, não ficou em falso. Se ele ficar em falso, a gente põe uns calços de PVC, de plástico embaixo. E aí só dá um ajuste final aí. E aí vamos colocar daí a parte da... Vamos colocar daí o tubo de ligação. Vamos colocar aí um PU lá também, naquela borracha. Passar o PU dentro da canaletinha da borracha. Depois colocar a borracha. Colocar a borracha aí. Aí lambuzar ela bem de PU. Para daí colocar o tubo de ligação. Que daí ele vai entrar bem liso e o PU ele ajuda a vedar. Colocar agora esse acabamento no seu devido lugar aqui. Para daí encaixar lá na parede. Encaixa primeiro na parede, já colocamos o spud, que é a outra peça que vai no vaso, atrás encaixado, onde encaixa esse tubo de ligação ali. Aí na ponta de cá a gente não põe PU, porque o spud ele sempre veda bem, né? Aí o próximo passo agora é nós então abrir a regulagem da válvula de descarga, para nós dar descarga aqui.
regula ela, que nem ali tem pouco caimento, a caixa não fica muito alta. Aí a gente abre toda a válvula e fecha uma meia volta, uma volta no máximo ali. E daí já dá a descarga, já faz o teste certinho, vê se não vazou nada atrás. Algum ajuste, às vezes fecha um pouco mais ou abre mais, mas a base é abrir tudo e deixar um pouco, girar uma volta fechando mais ou menos. E aí agora depois nós vamos botar esse acabamento lá em cima da válvula também. E aí agora vamos fazer uma limpeza em volta aí, para nós aplicar o PU no pé do vaso em volta. E aí esse PU, ele além de ele ajudar, além de ele vedar melhor que o rejunte, antigamente, uns anos atrás a gente colocava rejunte no pé do vaso. Mas além de ele vedar melhor que o rejunte se o vaso mexer um pouco por acaso, por motivo dos parafusos, soltar alguma coisa, ele solta o vaso. E o PU não, ele faz é colar o vaso no chão. Se colocasse o vaso só com o PU colado, provavelmente ele já seguraria. Então esse PU faz dois serviços, além de vedar, ele faz grudar o vaso e ainda dá uma aparência mais bonita, um acabamento melhor, né? E aí depois a gente vai tirar daí o excesso do PU e também apertar ele com o dedo para ele se penetrar mais embaixo do vaso, ela acaba espremendo ele embaixo do vaso e já tira o excesso. Isso antes de passar o álcool. O álcool de posto que a gente usa é melhor que o de mercado, porque a concentração dele é diferente. Então aí acarcando esse PU para dentro aí e já também tira o excesso. Aí depois vem o álcool, aí esfrega com o dedo mesmo, daí ele vai amolecendo esse PU que ficou lambuzado em volta aí. E depois tira o excesso com um paninho. É como diz aquela música, a utilidade do dedo. O dedo tem muita utilidade. Aí, ó. Vai soltando o que sobra aí com o álcool. Aí depois passa o paninho para tirar o excesso. E aí fica bom demais. É isso aí, ó. Passando o paninho com cuidado, tá tirando o excesso. Pegar outro pedacinho mais limpo para tirar no outro lado aqui. E é isso, aí é só pro abraço daí. É um servicinho bem acabado, bem no tipo. É isso aí. Agora finalizado aqui a nossa parte por enquanto, torneira instalada, instalamos de manhã, botado esse sifão aqui, flexível. Aí acabamos de instalar esse cemitério aqui, tudo funcionando, belezinha. E aqui o vaso sanitário instalado. É o único aqui que tem assento, foi comprado assento. Descarga funcionando. Resultado do acabamento da válvula, acabamento de registro. Eu tinha mostrado de manhã, eu acho.
E aqui o outro banheiro aqui também, devidamente instalado, torneira, válvula, sifão flexível e o vaso sanitário com pio embaixo no pezinho, tudo acabadinho, acabamento de válvula, acabamento de registro. E aqui no outro, o rapaz está acabando de colocar a porta. Acabar de entrar aqui para nós mostrar a finalização aqui. Então aqui tudo finalizado. O outro aqui, ó, os dois vasos femininos, né? E aqui atrás o outro. Registro, acabamento da válvula e o vaso sanitário. Altos assentos desses dois vasos aqui, mas quando chegar vai ser colocado. É isso aí, finalmente finalizando. Amanhã o pessoal já pode usar, né? E o restaurante e a gurizada aqui já estão batendo uma bolinha aqui com o professor, tá ensinando a galerinha aqui. Inscreva-se, deixa o like, aperta o coraçãozinho e assim dá aquele joinha também para nós. Aquele abraço, até o próximo vídeo.